Sérgio aparece com seu pai e apresenta para ele sua filha. Lorenzo pede um abraço de sua neta e conta que estava com muita vontade de conhecer ela. Fabian aparece sorridente pela sua filha e pede desculpas por não ter comparecido antes. Yasmin pede para ele não se preocupar pois seu avô já contou. Fabian fala que a jovem está cheirosa e que a ama tanto. Yasmin diz que também. Fabian conta que tem uma surpresa para o nível de Yasmin. Yasmin abre a joia e se depara com o colar dela junto com seu pai e sua falecida mãe e fala que está lindo presente. Fabian pede que ela olhe para a foto se caso querer um incentivo da vida para ela encontrar a força que precisa. Yasmin agradece seu pai. Fabian comenta que se sente muito orgulhoso de sua filha. Nicolas manda mensagem para sua ex-Adriana contando que deixou a chave dela com o vizinho para ela buscar as coisas que ainda falta para ela e diz ter um comprador ingressado pela casa. Marina pede desculpas a Nicolas por chegar assim. Nicolas pede para ela não se preocupar pois conta que aconteceu tantas coisas. Marina conta que o entende muito por já ter acontecido muitas coisas com ela e agradece ao rapaz por ele ter ajudado ela com as coisas. Nicolas fala que faz isso por gostar dela e que a queria como namorado, mas que sabe que ela quer tempo suficiente e que vai estar lá para ajudar ela. Adriana manda outra mensagem dizendo que vai atrás das chaves e que fica triste pelo que ele está fazendo depois de tudo que eles construíram juntos. Marina ouve a mensagem e conta que fica com pena dela por ela ainda amar ele. Nicolas diz que Adriana mentiu para ele e que é difícil voltar a confiar nela e que a mesma deve entender por mais difícil que seja que a sereia sempre foi o verdadeiro amor de sua vida. Azul fala com seu avô pela primeira vez e confessa estar nervosa. Lorenzo pede para ela não se preocupar e perguntar se ela viu o trabalho de seu pai. Azul comenta que ficou muito encantada por tudo que fale sobre o meio ambiente. Lorenzo diz que viu o vídeo de sua neta nas redes sociais contra a pescaria de Sérgio. Estrela conta que sempre ensinou para sua filha expressar a opinião dela contra qualquer um. Lorenzo fala que fica admirado por sua neta ficar assim e que estudou tudo sobre ecologia da sua empresa Alfa Sur para minimizar qualquer dano contra os trabalhadores por serem comprometidos a fazerem as coisas bem. Estrela diz ao rapaz que a pesca artesanal é algo importante para o povoado. Azul impede que sua mãe continue. Sérgio repreende seu pai e fala que não é hora de falar sobre coisas do trabalho. Lorenzo perguntar ao seu filho e à ex dele quando eles pensam em se casar. Valentim pergunta a Pascoal como vai a coisas com sua cunhada. Pascoal revela que já passou 2 meses e que continua a mesma coisa e que não vê como homem por ser apenas um cachorrão para ela e que vai fazer o mesmo que fez quando terminou com Perla. Valentim perguntar se o amigo vai aproveitar a companhia de outras damas. Pascoal diz que quer fazer de tudo para tirar brisa de sua cabeça e começa a ver ela como amiga por ser a única coisa que pode ser dela. Sérgio pede um tempo para a menina para poder falar de umas coisas sérias e Estrela diz o mesmo. Sérgio fica furioso e repreende seu pai por ter falado sobre coisas do trabalho por acabar de conhecer ela. Lorenzo pede para o mulherengo baixar o tom de voz dele e que não é suficiente sua neta ter o sobrenome dele e que a mesma deve ter uma estrutura familiar com ele como deve ser. Estrela pede permissão para falar, mas Sérgio pede que a mocinha deixe ele dizer a coisa e comenta com seu pai que Estrela foi uma boa mãe por anos e que sua filha é uma criança incrível e que se ela é assim é pelos cuidados e amor dela e não pelo dinheiro dele. Lorenzo fala que se Sérgio não fizer o que eles combinam pede para ele esquecer de tomar o controle da Alfa Pacífico. Sérgio conta que está cansado das ameaças dele por amar Estrela e sua filha e que seria muito feliz se a moça fosse sua esposa e diz que não vai pressionar e respeitar o tempo dela e fala que ele pode ser dono da empresa dele mas não de suas vidas. O vilão chama Estrela para se retirar da mesa junto com ele e diz que foi um erro ela ter conhecido seu pai. Lorenzo se pergunta o que aconteceu com seu filho. Sérgio pede desculpas a Estrela pela insistência de seu pai e fala que isso não é sobre ela e que não queria expor mais. Estrela fala que entende que nada foi culpa dele pelo que passou e o agradece por a defender dele. Sérgio diz que é o mínimo que poderia fazer. Estrela fala que espera que isso não traga mais problemas com o pai dele. Sérgio conta que ela viu ele o ameaçando em sua frente e que está cansado de seu pai pois sempre seguiu as ordens dele e que isso foi um erro para ele. Estrela comenta que o mulherengo não foi capaz de confrontar seu pai quando estava grávida, mas que dessa vez ele fez pois valorizar muito isso. Sérgio conta que sente raiva dele mesmo por ter dado as costas para ela no momento que mais precisava e confessa estar muito arrependido por não ficar com sua filha e diz que era uma pessoa irresponsável e que sente vergonha de si mesmo por isso. Estrela fala que nunca havia pensado que o veria assim. Sérgio diz saber que é tarde para ele se arrepender pelo que fez e que não pode se apagar e conta que eles podem reescrever a história deles e que a Goéia quer ficar junto de sua filha e ela. Estrela pede para o salafrário não começar com a Sungo. Sérgio fala que vai respeitar o tempo dela e as decisões dela e confessa que ainda ama ela muito mais de quando a conheceu e diz que não deixa de sonhar no dia que eles possam voltar a ser uma família.
Nemésio chega em sua casa e fala para Valentim que já passou 2 meses que ele ainda deve a ele. Valentim pede mais uns dias para o amigo. Nemésio conta que ele sempre pede mais dias e diz que vai dar mais uns dias para ele em troca de cobrar mais dias de atrasos dele. Valentim fala que isso é justo. Nemésio pede R$ 1.000 diariamente para o rapaz. Valentim diz que isso é muito caro, pois ainda tem um casamento para pagar. Nemésio conta que isso é simples e fala que ele pode pagar a ele, trabalhando na empresa Alfa Sur, e pagar o que deve a ele. Valentim fala que não pode fazer com Perla e nem Fabian. Nemésio diz que isso não importa para ele e pede que ele aceite a oferta de trabalhar na outra pescaria, e se caso não aceitar vai tirar o anel da noiva antes que ele aceite o pedido de casamento. Valentim fica desesperado implorando para Nemésio e pergunta que não sabe como o rapaz pode ser um péssimo amigo por não ajudar. Nemésio fala que ele não vai o convencer com essas histórias de amizade e conta que ele foi quem roubou seu anel. Mercedes aparece e escuta tudo. Nemésio diz que se ele tivesse dito a verdade para Perla que o anel não era dele, nada disso teria acontecido. Mercedes se revolta e perguntar como o anel não era para sua filha ou se o pescador não queria se casar com ela. Fabian pede para sua filha fazer um pedido ao assoprar as velas. Yasmin conta que seus desejos já se realizaram por ter recebido outra oportunidade da vida, estar curado e junto com sua família, e que não tem mais nada para pedir. Fabian fala para ela soprar as velas do mesmo jeito. Yasmin se aproximar do bolo para comer e Fabian brinca com a menina empurrando sua cara no bolo. Yasmin o suja de volta. Érica debocha do mocinho. Yasmin diz que ele sempre fazia isso em todos os seus aniversários. Fabian fala que eles devem continuar com a tradição por fazer muito tempo que eles não faziam isso. Yasmin conta que quando chegou na casa dele pensou que sairia de lá quando cumprisse seus 18 anos, mas que decidiu não ir embora nunca por se sentir feliz lá por ter encontrado boas pessoas no povoado, e agradece seu pai por fazer isso por ela. Fabian se emociona e agradece sua filha por dar a oportunidade dele voltar a ser o pai dela. Sérgio pergunta para Estrela se ele está proibido em sonhar que eles estejam juntos. Estrela conta que não, mas diz sentir confusa por ele dizer não querer a pressionar, mas que em seguida fala essas coisas. Sérgio fala que Azul ficaria feliz em ter os pais dela juntos. Estrela diz que Azul pode contar com eles independente com quem ficar. Sérgio pede para a mocinha pelo menos pensar como eles ficariam como uma família juntos. Estrela perguntar se o mulherengo se propõe que ela e sua filha viva junto dele. Sérgio responde que sim e cita que sua casa é muito grande para compartilhar ela com sua amada. Estrela conta que a diferença é que eles não são nada. Sérgio diz que eles são os pais de Azul. Estrela responde que isso é a única coisa que une eles. Sérgio insiste que isso poderia funcionar e por sentir isso quando estão juntos felizes se lembrando de tudo o que aconteceu e pede que ela se relembre os momentos juntos que eles viveram. Estrela comenta que tudo acabou de uma forma péssima. Sérgio diz que sim e que foi sua culpa e pede que a moça confie nele. Estrela conta que para ficar junto dele não basta confiança e sim estar apaixonada por ele e que não tá. Sérgio fala que ela já ficou apaixonada por ele e que poderia voltar a se apaixonar. Estrela diz que no coração não se manda e que ele não pode obrigar ela a sentir algo que não sente. Sérgio conta que não está a obrigando, apenas pedindo uma oportunidade a ela de poder voltar a conquistar. O salafrário se aproxima da mocinha e Azul grava vídeo de seus pais juntos quase se beijando muito feliz. Estrela afasta o rapaz. Sérgio pede que ela pense no que eles conversaram. Estrela fica pensativa. Azul vê vídeo e liga rapidamente para Éder. Éder conta que todos estão com saudades dela e pede que Fabian olhe com quem ele está falando. Azul pede para o mocinho parabenizar Yasmin por parte dela. Fabian responde que sim. Estrela perguntar com quem sua filha está falando. Fabian fala que fica feliz em ver ela. Mercedes fica furiosa e conta que a família dela confia nele e o chama de infeliz. Valentim pede que a mulher o escute e diz saber que tudo foi uma confusão e comenta que o anel era do Nemésio, que iria dar o presente para Teresita e explicar que o acessório caiu de sua mão e o pegou do chão e que quando se virou para Perlas mesmas pensaram que ele havia pedido em casamento. Mercedes indignada perguntar se o rapaz brincou com sua filha. Valentim se desespera mais e conta que não soube como reagir e que depois de deu conta de que quer sim se casar com Perla, amar muito ela. Mercedes perguntar se o pescador está brincando com a cara dela. Valentim responde que não e diz que a única coisa que quer é passar o resto de suas vidas ao lado da filha dela. Nemésio comenta com Mercedes que Valentim está sendo sincero. Valentim fala que está dizendo do fundo do coração e que vai pagar o anel de Nemésio e diz que vai se casar com Perla para fazer ela a mulher mais feliz do mundo por merecer e pede que a mãe se sua mulher não fale nada para ela pois acabaria com o casamento deles e pede que os deixe serem felizes. Mercedes promete ficar calada e diz que ele precisa pagar as dívidas dele com Nemésio e pede que ele cuide bem de sua filha e a trate bem. Valentim agradece sua sogra e diz saber como vai pagar o anel e casamento e comenta que vai escutar Nemésio e mudar de pescaria. Rosalba reclama e diz que não pode acreditar que ela esteja varrendo como uma empregada. Porfírio aparece e cobra o dinheiro que a mulher roubou dele. Rosalba conta que esse dinheiro pertencia a ela. Porfírio comenta que era somente a metade da grana, mas que ela levou foi tudo. Rosalba revela ter gasto todo o dinheiro. Porfírio diz que ela só sabe gastar e que sabia que ela fosse voltar ao povoado se humilhando e por ela está trabalhando debaixo do sol.
Rosalba conta que ele tem razão e fala que talvez o rapaz tenha algo para ela. Porfírio comenta que talvez tenha algo para ela, mas que não quer se envolver a uma mulher igual a ela. Rosalba diz que ele a deixa muito excitada quando é grosseiro com ela. Porfírio fala que por ele mandaria ela embora, mas que não aguenta estar perto de seu corpo e diz que a megera é sua Rosalba. Estrela perguntar a Fabian como vão as coisas por lá. Fabian conta que eles estão seguindo adiante com ano a realidade do povoado e agora comemorando o aniversário de sua filha. Estrela pede que ele mande um abraço para a garota de sua parte. Fabian perguntar como Estrela e sua filha estão. Estrela diz que eles estão tentando se acostumar nessa nova etapa. Fabian fala que as mudanças não são fáceis por fazer parte da vida. Érica observa a conversa de longe e vai até o modinho a megera pergunta como Estrela vai. Estrela responde desnorteada ao ver os dois juntos e diz que está bem e que não quer mais incomodar eles. Após desligar a ligação, Estrela tem lembranças de tudo o que aconteceu com ela e ao mesmo tempo chorando. Érica tenta animar Fabian pedindo que ele coma um de seus bolos favoritos. Fabian fala está muito bom. Érica pede que ele se anime por ser o aniversário de Yasmin. Fabian conta que está tudo bem. Érica convida Fabian para dançar. Fabian fala para Éder avisar a ele se caso Azul voltar a ligar para ele. Éder comenta que sua amiga está mandando uma foto e mostra ao mocinho a imagem de Sérgio e Estrela bem juntinhos. Fabian mostra desconforto ao ver foto e pede que ela esqueça de tudo o que havia pedido. Nicolas pergunta em tom de indignação o que Adriana faz em seu trabalho. Adriana fala que está surpresa pela mudança do rapaz após encontrar Antônia. Nicolas diz que ela sabe melhor do que ninguém que teve seus motivos para ter essa mudança. Adriana completa dizendo que ele quer recuperar a amada dele. Nicolas fala que não quer advogada nem perto dele e de sua mulher. Adriana conta que seu trabalho está na capital, também a uns metros de lá. Nicolas pede que a mulher não tenha encontros com ele para evitar. Adriana joga na cara do rapaz que apesar de tudo que ele fez Marina ainda não voltou com ele e revela que Felipe contou tudo para ela. Érica corre atrás de Fabian na praia e pergunta por que ele desapareceu da festa de sua filha. Fabian conta que precisava de um pouco de ar e que não está bem, mas que vai ficar. Érica diz que Yasmin estava muito feliz pela festa de aniversário dela. Fabian agradece pela ajuda da moça com tudo. Érica fala que faz isso por gostar muito da filha dele e principalmente dele mesmo. Fabian conta que vai em seu trabalho averiguar tudo. Érica pede para ele não ir e o convida para passear na praia pouco. Fabian fala que já sabe muito bem como vai terminar esses passeios. Érica pergunta qual seria o problema. Fabian tenta sair e Érica o puxa de volta e pergunta se ele está assim por Estrela e pede que ele vire a página por estar longe dele. Fabian comenta que sabe o que ela quer e que não vai usar para se esquecer de Estrela. Érica diz que não está fazendo isso por saber os riscos que pode ser, mas que apesar de tudo e por sempre estar próxima dele, Fabian comenta que não quer que Estrela fique mal por culpa dele. Érica pede para ele se esquecer disso por apenas estar propondo algo sem compromissos e promete que ele não vai se arrepender. A megera beija o pescador inesperadamente. Fabian afasta a megera dele. Érica insiste pedindo para ele tenta novamente com ela. Fabian conta que aprendeu a lição sobre ela e que é melhor prevenir do que remediar. Érica fala que ele deve pensar em muitas coisas quando está com ela. Fabian rir e perguntar de onde ela tira tantas coisas. Érica diz que ele sorrir de que ela esteja resistindo para ela não fica mal e comenta que ele não quer assumir que a relação dele com Estrela já acabou. Fabian pede que ela não envolva Estrela nisso. Érica fala que gostaria muito que fosse assim e diz que ele vai continuar confuso enquanto pensar nela e que ele ainda guarda algo por uma mulher que decidiu seguir a vida dela sem ele e conta que ele está perdendo muitas coisas boas como ela por exemplo e que ele não aproveita junto com ela. Fabian sair desconfortável da conversa e agradece Érica por tudo de hoje. Yasmin conversar com Oliver sobre ter gostado de seu aniversário e por ter ficado com muitas saudades de todos. Oliver diz que todo mundo ficou feliz pela volta dela, principalmente ele que a ama. Yasmin pergunta se o garoto se arrependeu de amar ela após ver o mesmo estanho. Oliver fala que não se arrepende disso, mas que não consegue se sair bem direito em seus estudos. Yasmin comenta que ele pode ir atrás de outras coisas como trabalhar em algo. Oliver conta que só sabe pescar e nada mais. Yasmin diz que não tem por que estudar mais longe, pois poderia fazer seus estudos perto de sua casa. Oliver cita que o sonho da sempre foi estudar na melhor escola de medicina de sua cidade e se forma a melhor doutora de todos por ser a meta dela desde o princípio e por não querer que ela pare isso por causa dele. Yasmin fala que gostaria muito de estudar medicina, mas que precisa do pescador ao seu lado pela vida dela ser mais linda com ele. Oliver conta que ela vai precisar ir sozinha para não permitir ninguém de afastar os sonhos dela. Nicolas confronta Adriana e fala que está lutando para recuperar Marina e que não vai permitir que ninguém e nem ela se meta em seu caminho. Adriana diz que Marina já construiu uma vida maior no povoado do que ele pensa. Nicolas fala que ela está enganado, pois não precisou fazer nada para Marina terminar com Gabriel por ele ter atraído com a ex. Adriana conta que sua irmã jamais foi capaz de perdoar uma traição e que o jovem tem que se preocupar quando Antônia recuperar a memória para que ele
Veja que a família perfeita dele não existe e fala que eles não se separaram pelo acidente de Huracan e diz que sua irmã terminou com ele por ter a encontrado na cama com ela e comenta que eles já eram amantes antes de tudo acontecer e pergunta o que Antônia acharia de tudo isso. Nicolas pede que a advogada não ouse dizer nada. Adriana fala que ninguém vai impedir e nem ele e diz que ele não tem a honestidade que almeja tanto ter. Nicolas conta que Antônia não sabe qual irmã dela roubou ela. E sua família quando a mesma herdou toda a fortuna. Adriana fala que não roubou nada e diz que quando Paloma havia falecido todos acreditaram na eliminação de Antônia e diz ter entrado com a ordem judicial por ter sido a única família viva. Nicolas comenta que Antônia está viva e que é melhor eles guardarem todos os segredos entre eles. Brisa fica furiosa e desabafa com Pascoal que Joanjo não quis ver ela e que aconteceu mesmo quando estava com Gabriel que nunca voltou para ela quando terminou com Marina e diz não saber o porquê ninguém nota a grande mulher que ela é. Pascoal a ignora. Brisa fala que está falando com ele e pega o celular do rapaz. Pascoal pede que sua companheira de quarto devolva seu celular por estar conversando com Soraya. Brisa diz que ele está sendo muito estranho com ela por a tratar muito diferente. Falando de Soraya por todos os cantos, Pascoal conta que eles são amigos e que não tem por que ela se meter. Brisa fala que Soraya sempre se mostra para todo mundo quando compra algo. Pascoal diz que isso não é da conta dela e pergunta no que isso afetaria ela. Brisa comenta que faz isso por se preocupar com ele por ver ele como seu cachorro e que se interessa que ele esteja bem. Pascoal fala que não é nenhum cachorrão por ser um homem direto e que sairá com quem ele quiser. Valentim manda mensagem para Brisa contando que gostaria de aceitar a oferta de trabalho da pescaria de onde ela trabalha. Brisa comemora. Brisa aparece na casa de Nemésio e diz ficar muito feliz que Valentim finalmente tenha aceitado a trabalhar na Alfa Sur com eles e promete que o rapaz não vai se arrepender. Nemésio diz que ele está muito feliz para se arrepender. Brisa conta que com isso ele poderá dar a vida e o casamento que sua irmã precisa e pede para ele assinar logo os papéis do contrato. Valentim fica nervoso e diz que é por Perla que está fazendo tudo isso. Nemésio e Brisa dão as boas-vindas a Valentim pelo novo trabalho dele em Alfa Sur. Fabian conta para seu pai que vai receber mais presidentes de sindicato ao redor de seu território em sua secretária para fazer uma reunião e mais pressão deles e ganhar a proteção da pescaria deles apesar de sua concorrência. Gonzalo diz esperar que todos os escutem por ele ser um grande salva-viva para todos da região e comenta que ele poderia aproveitar e ir para a cidade visitar Estrela em uma dessas reuniões. Fabian conta que está focado em seu trabalho. Gonzalo fala que também poderia ser uma viagem de prazer a eles. Fabian diz que esse não é o caso. Gonzalo diz que se trata da mulher que ele ama. Fabian conta que ela havia deixado claro que não quer nada com ele. Gonzalo diz que um homem tem que fazer o que tem que ser feito e enfrentar toda essa situação de uma vez para saber se ele ainda tem alguma chance com a mulher e fala que ele não pode continuar assim sem ter a resposta primeiro. Estrela manda mensagem a Sérgio lembrando que a reunião dos pais será de tarde e pergunta se sua filha está pronta. Azul fala que está muito feliz pela primeira vez de estar presente junto com seus dois pais na escola e diz ter gostado de conhecer seu avô por mais que sua mãe não tenha ido com a cara dele. Estrela diz que o importante é ela gostar dela e ficar junto do pai dela. Azul conta que fica muito feliz de ficar próxima ao seu pai, pois já se acostumou com isso e que não imagina se separar dele. Estrela comenta que ele já mudou bastante e que isso deve ser reconhecido. Sérgio confirma sua presença em uma das atividades de sua filme. Estrela recebe 2 flores em sua casa toda animada e pensando que fosse de Fabian. Azul o bilhete com o nome de seu pai e diz que ele é muito incrível. Brisa entrega o uniforme de trabalho para Valentim. Perla vai visitar Valentim na casa de Nemésio e pergunta o que sua irmã faz lá. Brisa conta que tem a melhor notícia do mundo para ela e revela que o namorado dela vai trabalhar na Alfa Sur com eles. Nemésio fala que a moça vai aproveitar demais o casamento deles. Perla pega o contrato e rasgata e diz que Valentim não vai pagar esse casamento com dinheiro sujo e afirma que ele não irá trabalhar para essa pescaria. Lorenzo conta que está se sentindo culpado pelo que aconteceu no restaurante e por não querer causar uma péssima impressão para Estrela. Sérgio comenta que a moça é uma mulher incrível, mas que não pode pressionar ela e nem a obrigar a ter algo em comum a ela e diz que precisa conquista primeiro por ter muito medo de a perder e que não deixará de lutar para ter uma família eles 3 juntos e fala que seu pai colocou eles em uma posição difícil por gostar muito de Estrela e de Lorenzo ter colocado o dinheiro e a condição de liderar a empresa dele em frente dela e de sua filha e comenta que prefere renunciar sua herança do que perder a mulher de sua vida. Lorenzo fica confuso e pede que seu filho o escute. Sérgio diz ter se decepcionado com seu pai e fala que ele sempre coloca um preço em tudo de sua felicidade junto com Estrela e sua filha e fala que ninguém vai impedir dele aproveitar a presença de sua neta. Lorenzo agradece seu filho e conta que isso significa muito para ele. Sérgio fala que está dando a palavra dele e pede que ele confie em seu filho em tudo. Lorenzo diz que confia muito nele. Sérgio rebate dizendo que se seu pai confiasse mesmo nele daria o poder de sua empresa sem as condições dele para focar no que ele importa de criar uma família junto com Estrela e sua filha não por obrigação de seu pai e sim por amar muito ela. Lorenzo faz promessa ao seu filho em pensar de entregar o poder a ele de sua empresa e revela que vai tomar uma decisão definitiva sobre isso.
Joanjo pergunta para Adriana o que ela precisa. Adriana pede para seu cúmplice eliminar sua irmã. Valentim comenta com Perla que está tomando essa decisão por estar passando por dificuldade e para poder dar um casamento à altura dela. Nemésio completa dizendo que outras dívidas também. Perla fala que não quer ele trabalhando em outra pescaria por mais que o dinheiro seja importante em relação aos gastos e diz preferir um casamento sem vestido branco nem festa ou comida antes que ele vá trabalhar com os dois traidores. Brisa sair revoltada e diz que já está cansada e pede que ela fique com as dívidas dela. Joanjo conta que conhece outras pessoas que podem fazer isso. Adriana fala que não quer envolver mais ninguém nisso pois está pedindo para ele. Joanjo fala que não é um assassino. Adriana responde que sempre tem uma primeira vez e comenta que Sérgio já ia pedindo para ele dar fim em alguns estorvos pelo caminho. Joanjo conta que contratou um profissional para não sujar as próprias mãos. Adriana diz que esse tipo de pessoas costumam ser traiçoeiras e que é ele que fará isso caso ele não queira. Que ela revele todos os segredos dele para Sérgio e pergunta se o rapaz está de acordo. Joanjo fala que havia visto ela alguma vez e pergunta quem é ela. Adriana conta que ela se chama Antônio Monteiro, mas que todos a chamam de Marina. Joanjo perguntar se ela também é uma Monteiro como ela. Adriana revela que a moça é sua irmã e que a quer eliminada. Brisa chega na casa de Pascoal pedindo para ver um filme juntos e que está cansada de ter tratada mal e que quer seu esforço sendo reconhecido. Pascoal conta que ela terá que ver o filme sozinha pois sairá com uma amiga. Brisa perguntar qual amiga ele se refere. Pascoal diz que não é da conta dela, mas revela que é com Soraya. Brisa indignada fala que não sabe porque ele prefere sair com ela e que muitos gostaria de ter a companhia dela para ver um filme. Pascoal fala que ela tem razão e que deve ter uma fila imensa esperando por ela, mas que não poderá pois sairá com Soraya e pede que ela aproveite o filme dela com qualquer pessoa que vier junto dela. Fabian pega um bilhete em sua pasta de peixes Washinango e sair feliz do carro. Estrela pede para Lola cuidar da mesa 8 por já ter tido a conta paga. Lola responde que já tratou de arrumar tudo. Estrela agradece e fala que não quer chegar tarde ao evento de sua filha. Garçom comenta com a mocinha que Sérgio Falcão já chegou. Estrela diz que ele chegou muito cedo do combinado deles. Lorenzo aparece e conta que não foi Sérgio que veio e sim ele pois veio a buscar e que soube que ela ficou com uma péssima impressão dele. Estrela pede para Lorenzo dizer o que ele quer. Lorenzo comenta que ao longo de sua vida Sérgio sempre foi carente e fala que ele aproveitava da vida sem preocupação reais. Estrela conta que o conheceu nessa fase. Lorenzo fala que imagina que ele tenha se afastado dele por saber que ele teria um filho dela. Estrela diz que foi Sérgio que a abandonou quando estava grávida. Lorenzo conga que seu filho era um irresponsável nessa época e que deve dores de cabeça com ele. Brisa convida Pascoal para tomar café da manhã com ela. Pascoal agradece, mas que já havia tomado um café com leite antes. Brisa fala que não havia o escutado chegar e pergunta como foi o encontro dele com Soraya. Pascoal conta que foi muito bem. Brisa perguntar se aconteceu algo interessante por se tratar de uma mulher como ela. Pascoal diz que foi tudo bem. Brisa fala que também teve uma ótima noite e pergunta se ele não quer assistir um filme com ela já que a deixou plantada esperando. Pascoal conta que não sabe se vai poder. Brisa perguntar se ele estará disponível amanhã de noite. Pascoal comenta que eles vão ver isso depois, pois agora vai ir em uma consulta com dentista. Lorenzo fala para Estrela que sempre tentou educar mais seu filho e que nunca desistiu como um pai e conta quando ele havia achado uma mulher indicada que engravidou a mesma faleceu. Estrela diz que Sérgio havia falado sobre essa terrível tragédia com ela. Lorenzo perguntar que não sabe quando ele será capaz de se recuperar dessa dor e conta que de repente outra mulher dele estava grávida e aí que conheceu sua neta Azul, a filha da própria mocinha, e diz nunca ter visto seu filho apaixonado e determinado a formar uma família e comenta que sua intenção não é a pressionar e sim a agradecer a ela e a sua neta por se sentir mais orgulho de seu filho por causa delas e fala espera e que ela seja algum dia a companheira da vida de Sérgio. Sérgio aparece e pergunta o que seu pai faz por lá. Nicolas pede desculpas para Marina por não saber se controlar e a elogia. Marina diz que já tinha deixado claro para ele e Felipe de que não fossem voltar. Nicolas fala que sabe disso, mas insiste que não pode se controlar o que sente por ela pela mesma ter voltado em sua vida há 2 meses e por sonhar muito com ela que agora está em sua frente. Marina pede que o rapaz não confunda as coisas. Nicolas conta que não está confundido por ter claro seu propósito de voltar a ter uma vida com ela e de ser felizes como antes e de saber que sua ex também sabe. Marina fala que não é a mulher que ele conheceu há 10 anos e que não pode negar pelo que ele tem feito por e ajudado bastante e se sentindo melhor e protegida ao lado dele. Nicolas diz que fica muito feliz por ela falar isso. Marina conta que se algo mais fazer sentido, poderia tentar voltar a ficar junto dele e que talvez poderia dar a oportunidade de tentar de novo. Nicolas e Marina se beijam no momento. Sérgio fala que não esperava ver seu pai lá e pergunta se tudo está bem. Estrela conta que o rapaz foi oferecer uma desculpa para ela. Lorenzo diz esperar que eles possam se conhecer cada dia mais e que ficou encantado por sua neta e que espera poder ver ela em breve. Estrela diz que verá isso com Sérgio. Sérgio fala que tem um compromisso que não pode chegar tarde. Lorenzo agradece Estrela por escutar ele. Sérgio pede que Estrela diga se realmente está bem. Estrela fala que sim. Gabriel vê seu filho cabisbaixo e pergunta o que ele tem.
Éder conta que sente saudades de sua sereia e pergunta se seu pai não dói com a ausência dela. Gabriel diz que dói muito nele e revela que nunca havia se apaixonado tão profundo por uma mulher igual ela, mas que não pode obrigar a estar junto com ele. Éder fala que havia pensado que ela fosse sua nova mãe e que tem medo de que ela se esqueça deles. Gabriel diz que é diferente o que aconteceu entre ele e Marina, mas que a mesma continua amando o menino e pede que seu filho mande mensagem para ela por ter certeza de que ela queira saber dele e aconselha o garoto a apresentar a moça com algo que anda com ele por sempre sentir melhor a presença dela. Éder manda mensagem para Marina e fica feliz dizendo ao seu pai que ela vai ver ele. Estrela diz que saber que o pai de Sérgio possa ser sempre duro, mas que o rapaz gostou muito de conhecer sua neta ficando sensível. Sérgio fala que Azul é uma garota encantadora por se parecer com ele sendo inteligente e bonito. Estrela conta que foi bom ter falado com o pai dele pelo mulherengo ter dado muitas dores de cabeça ao seu pai e que agora se sente muito orgulhoso dele e que isso é graças à mudança dele e o agradecer pelas flores que mandou à noite e comenta que sua filha gostou muito dos chocolates que ele mandou. Sérgio fala que espera que a amiga dela tenha mais vasos pois mandara muito mais flores. Azul aparece e pergunta por que seu pai foi com aquela roupa. Sérgio pergunta se ele não está elegante. Azul diz que seu pai está sim. Sérgio pergunta o que ele terá que fazer. Azul fala que em breve ele verá. Sérgio pede para a menina não assustar. Sérgio, Estrela e Azul se divertem fazendo atividades em família na escola da menina. Azul agradece seu pai por ajudar ela. Sérgio fala que é isso que faz um cavalheiro. Estrela brinca e conta que um cavalheiro não anda desajeitado como ele. Azul diz que ele está todo sujo e agradece os dois por ter ido na escola com ela por ter sido incrível. Estrela fala para Sérgio que a menina está feliz. Sérgio comenta que ele também. Estrela conta que pode ver a alegria dele com areia. Sérgio diz que nunca teve um momento assim com sua família e que é uma sensação incrível e natural para ele. Fala que em breve eles serão uma família linda. O mulherengo beija a mocinha. Fabian vê tudo de longe. Estrela se afasta e fala que vai ver como Azul está. Sérgio acaba vendo Fabian de longe e ambos se encaram. Sérgio pede se Fabian está indo atrás da mãe de sua filha e pergunta se ele não está acostumado a perder batalhas. Fabian diz que o salafrário está acostumado em cantar vitória antes do tempo. Sérgio fala que o rapaz continua os espiando e que Estrela já não se importa mais com ele e revela que vai se casar com ela em breve. Marina fala para Éder que ficou feliz pelo convite dele. Éder diz que já estava com saudades dela e comenta que esteve na festa de Yasmin por estar incrível mesmo que Azul não estivesse e conta que fez uma videochamada conversando muito com ela e que a escola dele está cada vez melhor e pergunta se sua sereia quer tirar férias com ele e diz que pode deixar a sua agenda livre para eles. Marina topa e diz que ele não precisa esperar pelas férias por poder falar com ela quando quiser. Éder fala que seu pai fala a mesma coisa. O garoto conta que tem medo de Marina se esquecer deles e comenta que fez uma coisa para que a acompanhe. Marina responde que está muito linda a pulseira e agradece a criança. Éder dizer foi ele mesmo que fez. Marina conta que vai usar ela sempre. A moça comenta que quer falar uma coisa séria com o menino e diz que não vai mudar nada na relação deles mesmo com isso e revela que vai dar uma oportunidade para Nicolas. Éder se desespera e diz que eles vão perder ela para sempre. Gabriel pede que o menino fique calmo. Marina fala que queria avisar o pescador antes. Gabriel diz que não tem nada para avisar e comenta que ele e seu filho estão felizes por ela. Éder sair correndo triste e revoltado. Marina tenta ir atrás dele. Gabriel fala que o menino vai entender isso. Marina agradece Gabriel por tudo que ele fez por ela e principalmente por salvar a vida dela. Gabriel diz que ela não precisa agradecer. Marina conta que sem ele não estaria lá e que gostaria muito que as coisas fossem de outro jeito e que não sabe mais como dizer a ele. Gabriel dá adeus para a moça e pede que ela se cuide. Marina pede o mesmo para o pescador. Gabriel fica triste e preocupado. Sérgio fala que Fabian viu que Estrela já se esqueceu dele, pois a mesma será a esposa dele, e pede que ele entre no carro dele e vá embora por não ter nada que fazer lá. Fabian diz que Sérgio deve ter comprado a cidade para falar isso. Sérgio conta que a cidade é dele mesmo e que isso não se trata deles e sim por saber o que é melhor para ela e sua filha. Fabian fala que ele não sabe o que é melhor para elas depois de tudo que ele fez. Sérgio debocha e pergunta se o rapaz achou que poderia voltar com a mocinha depois de visitar ela. Azul comenta com sua mãe que uma amiga disse que ela se parecia com seus pais. Estrela conta que quando a verem mais junto com o pai dela vão notar que se parece com os dois e diz que vai ao mercado. Sérgio pede que Fabian respeite a decisão de Estrela. Fabian o enfrenta e fala que o salafrário não vai o ensinar como respeitar uma mulher depois de todo o mal que causou a Estrela e ter oferecido um cheque para mesmo assumir da vida dele. Sérgio diz que vai reparar seus erros e fala que o pescador também tem filha que também gostaria que ela viesse ao lado dos pais dela e pede que ele deixe Azul ter a família que sempre sonhou. O mocinho vai embora e Sérgio se depara com Estrela novamente. Estrela perguntar se o carro era o mesmo de Fabian. Sérgio responde que não deve ser, comenta que voltou para dizer o mesmo para ela. Estrela pede para o rapaz ir com calma. Sérgio diz que vai esperar e a agradece de novo. Gonzalo vai até trabalho de Mercedes. Mercedes se choca ao ver ele falando com ela e perguntar se ele não havia dito que um soldado não baixa as armas.
Gonzalo comenta que só foi lá para comprar uns peixes Huachinango e revela que sente muita falta dela. Mercedes conta que também se lembra dele quando está com tempo livre. Gonzalo fala que estava pensando como eles podem ajudar os outros pescadores com tudo o que está passando e que Mercedes também se preocupa por isso e pede que a mulher se junte com ele nessa boa causa. Mercedes pede para Gonzalo revelar o plano dele. Gonzalo diz que as boas ideias se compartilharem uma janta e pergunta se Mercedes não gostaria de jantar em sua casa à noite para falar do assunto. Mercedes aceita e afirma que só faz isso por se preocupar com a situação do povoado. Gonzalo comenta que será como um jantar. Mercedes fica nervosa. Gonzalo a agradece. Felipe perguntar o motivo do nervosismo de Marina. Marina fala que não sabe se está tomando as decisões certas. Felipe conta que não tem tempo para tudo na vida e que ficaria sem trabalho se fosse assim e diz que eles sempre devem seguir a intuição deles e pede que a jovem diga o porquê ela perguntar isso. Marina tenta se explicar e Nicolas aparece dizendo que eles precisam comemorar. Felipe perguntar o motivo da comemoração. Nicolas conta que os clientes aprovaram o trabalho de Marina e que querem ele sendo da construtora deles e comenta que ele e Marina estão juntos novamente. Felipe diz que fica muito feliz por eles e que a vida está voltando à normalidade. Nicolas agradece Marina por voltar a fazer ele feliz. Adriana manda mensagem para Joanjo e pergunta se ele está pronto para a noite. Joanjo fica tenso. Estrela diz que vai ir na despedida de casamento de Perla. Perla fala que será um dos melhores momentos de sua vida. Brisa conta para Estrela que é capaz que tenha saladas e atum como almoço de casamento pois sua irmã e Valentim não quiseram aceitar sua proposta de trabalho para ter um casamento à altura dela. Estrela diz que a comida é o de menos e que todas vão se sair bem no casório. Perla fala que para ficar bem com alguém devem estar juntos como uma família. Brisa conta que eles podem passar a festa toda sem fome nenhuma. Mercedes perguntar como Estrela está e comenta que a filha dela e disse que estava feliz e junto do pai dela outra vez. Estrela diz que está tudo bem e acostumada com a vida da cidade. Mercedes perguntar se não tiveram mais brigas entre ela e o pai da menina. Estrela comenta que eles estão se dando muito em juntos. Brisa se anima e diz que havia visto foto dela junto com Sérgio e pergunta o que está acontecendo. Estrela contou que ele se propôs a ser uma família novamente. Brisa perguntar se sua irmã aceitou e conta que assim eles teriam um casamento luxuoso e várias coisas. Perla pede para sua irmã não dizer besteiras. Mercedes diz que a única opinião que importa é a de Estrela e pergunta se ela quer formar uma família com o rapaz novamente ou se o coração dela está em outro lugar. Estrela revela que não conseguiu se esquecer de Fábia mesmo. Com muito tempo longe dele. Gonzalo perguntar ao seu filho como foi a reunião. Fabian comenta que a reunião foi complicada e diz que o preço das pescarias estavam mais aceitas que outras e que devem ter mais resposta nos próximos dias. Gonzalo diz que eles devem torcer para ter boas notícias e rapaz perguntar se ele viu Estrela. Fabian responde cabisbaixo que a viu e que soube dela está formando uma família com Sérgio e comenta que vai virar a página assim como ela e conta que vai seguir os conselhos de seu pai para seguir adiante. Gonzalo pede que seu filho aproveite as oportunidades que a vida dá. Fabian perguntar se o seu pai gostaria de jantar com ele. Gonzalo conta que já tem um jantar pendente e pergunta se ele poderia levar o carro dele. Fabian diz que lá está as chaves. Yasmin aparece e pergunta ao seu pai como foi a reunião. Fabian avisa que não foi tão boa e pede ajuda de sua filha para cozinhar algo. Yasmin conta que já combinou uma noite de meninas com Érica e que não pode deixar esperando. Fabian diz que eles podem deixar para amanhã então. Yasmin volta e convida seu pai para a festa também. Fabian fala que não quer ser um incômodo para elas por ser uma noite de mulheres. Yasmin promete que elas não irão discriminar eles. Fabian agradece mas diz que não precisa. Yasmin conta que seu pai deve pensar que a noite de meninas são festa de pijamas, vendo filmes românticos ou falando sobre rapazes. Fabian perguntar se não é isso mesmo que elas fazem. Yasmin diz que não e fala que os homens devem se unir só para falar de futebol e tomar cerveja. Fabian fala que não maioria das vezes sim. Yasmin pede que seu pai vá se caso mudar de opinião, pois estarão prontas para receber ele e para falar com ela por ser uma boa ouvinte. Mercedes dá a ideia de premiar as pessoas do povoado com algo incrível. Gonzalo diz que vai falar disso com seu filho para poder usar um dos barcos que ele não usa tanto para uma boa coisa como essa. Mercedes fala que eles podem juntar dinheiro com tudo isso para ajudar as pessoas que mais precisa. Gonzalo conta que isso seria de grande ajuda. O homem acaba confessando que não conseguiu deixar de pensar nela. Mercedes pede que Gonzalo se concentrar no que eles foram falar. Gonzalo pede que a moça confesse que não pode controlar os sentimentos dela por ele. Fabian convida Gabriel para tomar uma cerveja junto com ele e conversar. Gabriel fala que gostaria de ajudar ele, mas que precisa dormir cedo pela apresentação que seu filho terá amanhã na escola. Fabian pede para ele não se preocupar. O pescador tenta ligar para outras pessoas, mas sem sucesso. Fabian acaba se lembrando de Estrela. Estrela tem lembranças de sua conversa com Sérgio, também tendo memória do ex. A mesma tenta ligar para o pescador, mas desiste. Fabian lembra de seu diálogo com Sérgio e Gonzalo, mas acaba desistindo de ligar para Estrela e sair correndo atrás de sua filha e Érica. Yasmin e Érica se divertem fazendo um karaokê e dançando na pousada. Fabian chega e diz que sua filha arrasou na música.
Marina manda mensagem a seu pirata. Adriana aparece e Marina comenta que recebeu a mensagem dela e pergunta o que ela quer falar. Adriana diz que precisa falar de irmã para irmã. Yasmin fala que fica feliz pelo seu pai ter ido lá. Fabian conta que não quer incomodar e nem interromper a noite de meninas dela e que já vai. Érica pede para o rapaz não ir e fala que ele tomou a melhor decisão de ter ido lá. Yasmin diz que seu pai vai ter que cantar. Fabian fica envergonhado e Ala que não quer cantar. Érico lembra que cantou uma música para ela com a guitarra dele. Fabian fala que já faz muito tempo isso. Yasmin pergunta se seu pai canta. Fabian diz que não tem vontade de cantar. Érica pede para ele se animar mais. Yasmin comenta que ele vai se sair melhor de quando conversar com os amigos dele. Fabian acaba aceitando cantar. Érica conta que ele não vai se arrepender e fala que vai colocar uma música para ele. Fabian fica envergonhado de cantar. Adriana fala com sua irmã que Nicolas não é o nome que ela pensa ser por conhecer ele faz muitos anos e que o ajudou durante esse tempo todo. Marina diz que ela não vai continuar enganando com as intrigas dela e fala não saber por que foi lá. Adriana conta que ela foi descobrir uma coisa que ela precisa saber. Marina fala que isso não interessa e revela que ela e Nicolas decidiram em dar outra oportunidade. Adriana diz que sua irmã não a deixa escolha e comenta que ela e Nicolas estão destinados a ficarem juntos e que não desistirá facilmente dele. A advogada faz sinal para Joanjo tentar eliminar sua irmã. Felipe aparece na hora e abraça a moça mas acaba salvando. Joanjo tenta eliminar Marina mas acaba fracassando com o plano. Felipe pergunta se Marina está bem. Após o susto Marina diz que sim e pergunta como ele tá. Felipe conta que tinha um cara que estava apontando com uma arma para ela e diz que Nicolas precisa saber o quanto antes. Érica e Yasmin colocam uma máscara em Fabian. Yasmin fala que seu pai está mais jovem e bonito. Fabian diz que não tem noção de como está mas que não quer mais saber disso. Yasmin cita que precisa ir pois terá escola cedo. Fabian diz que vai acompanhar. Yasmin conta que ele não tem escola e pede que ele ficar mais um pouco. Fabian diz que já é tarde. Érica fala que o tempo está correndo e que precisa de alguém para ajudar o que eles fizeram. Yasmin comenta com Érica que elas precisam repetir a noite de meninas delas. Érica fala que se divertiu bastante e que o pescador ficou devendo de cantar uma de suas músicas favoritas. Fabian diz que eles podem resolver isso. Érica animada pergunta se ele vai cantar para ela. Fabian perguntar qual é a música que a loira mais gosta. Érica conta que gosta de qualquer música cantada por ele. Érica coloca a música. Fabian começa a cantar a música Me Duele Tua Ausência. Érica sorri e se diverte com a canção.